irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero convidar você para mais uma palavra de reflexão e que possa mudar realmente a nossa vida, aguçar o nosso conhecimento, e isso é muito importante, conhecermos um pouco mais acerca do nosso Deus. Quero convidar você nesse momento para um estudo da Palavra de Deus que traz significados, principalmente ao nome de Deus. Nós sabemos que em outras línguas o nome de Deus é expressado de uma outra forma. É importante nós conhecermos, porque sempre vamos nos deparar diante de escritas que não é propriamente a nossa, mas que nós compreendemos, principalmente quando se fala dos originais da Bíblia. Por exemplo, eu quero falar hoje sobre o significado da palavra Yahvé no tentagrama. Observe que Yahvé, qual o significado do tentagrama hebraico? É importante que Yahvé ou Yahvé é um nome hebraico com o qual Deus se identificou a Moisés no monte Horebe. É uma passagem bem conhecida pelos leitores da Bíblia, Êxodo 3, verso 14. Observe que no tentagrama sagrado, formado por 4 consoantes, significa eu sou o que sou, ou eu serei o que serei. Observe que estas 4 consoantes, elas são formadas, por exemplo, a letra Vav corresponde ao V ou W. Uma outra letra, que é chamada de Yud, ela corresponde ao Y. E há uma outra letra também nas consoantes hebraicas, que é a letra Het, que ela também corresponde ao H e tem som de RR, que é Het. Então observe que a palavra Yahvé ou Yahvé no tentagrama, ela traz esse significado: eu sou o que sou, ou eu serei quem serei. Observe que a abrangência desse nome, ele impede-nos de limitar ou rotular a Deus nos termos simples de qualquer explicação humana, entende? Isso pressupõe que o nome expressa a essência, a característica de Deus, que ele manifesta em ações a natureza do seu nome. Por exemplo, a natureza do seu nome que é expressada em ações que a gente conhece muito bem. Deus é o Eterno. Observe que quando fala Deus é o Eterno, nós temos a ideia de que sem princípio nem fim. O Senhor é autoexistente. É aquele por meio de quem todas as coisas que existem passaram a existir. Ele é aquele que sempre foi, é e será eternamente. Então essa é a ideia quando você pronuncia essa palavra. Deus é o Eterno. O que passa na sua mente é que o que vem à nossa mente, ao nosso entendimento, que se esse Deus ele é eterno, ele é sem princípio nem fim. Observe que ele é autoexistente. Já vi algumas pessoas até me perguntaram quem fez Deus. Deus ele é autoexistente. Não existe ninguém além ou maior do que ele. Ele é autoexistente. O próprio Deus
ele é autoexistente. Essa é a explicação que temos a respeito do nosso Deus. Então essa expressão Deus, ele é o eterno. Então é justamente isso, sem princípio nem fim. O Senhor, ele é autoexistente. Ele é aquele por meio de quem todas as coisas que existem passaram a existir. Então ele é criador de todas as coisas. E é importante uma outra expressão também que fala Deus é imutável. O que isso significa? Nós somos e lidamos com coisas estáveis e desequilibrados em muitos aspectos, mas Deus, ele é invariável. Deus, ele é constante. Apesar de toda mudança, Deus, ele é permanente. Observe que somos nós que sofremos e passamos por variações. Você nunca permanece do mesmo tamanho que nasce. Então, a tendência nossa é sofrer variações com o passar do tempo. Então, com o passar do tempo, Deus, ele não muda, ele continua sendo imutável. Esse Deus, ele continua sendo permanente. Nós é que sofremos variações, Deus não. E é importante que há uma outra palavra que geralmente nós conhecemos. Deus, ele é absoluto e é independente. Observe a redundância. Deus é absoluto e independente. O que isso significa? Ele é autossuficiente, todo-poderoso, grandioso em amor e misericórdia. O Senhor lhe cumpre a sua promessa de salvação aos que crê. Então observe que se esse Deus, ele é absoluto, ele é independente, então ele é também autossuficiente. Então esse Deus, ele é soberano, ele é todo-poderoso, ele é grande, e a extensão da grandeza do amor de Deus, da sua misericórdia, somos nós, nos alcançou. O nosso Deus, nós somos resultado dessa grandiosidade, desse amor de Deus e da sua misericórdia. Ele nos perdoou quando nós não tínhamos méritos nenhum no quesito salvação, e não temos. Então, na condição que estávamos, o nosso Deus, ele nos resgatou, ele nos regenerou. Uma outra coisa importante, um outro ponto que eu quero destacar: Deus, ele é incompreensível. O que isso significa, pastor? Apesar de se revelar e se relacionar com suas criação, Deus, ele é inexplicável, ele é insondável, digno de reverência e de admiração, pois ele está muito acima da compreensão humana. Nem a mentalidade humana, ela não pode dimensionar o tamanho de Deus. A compreensão humana, ela não pode ter uma dimensão do poder de Deus. Qual é a totalidade do seu poder? Qual é a totalidade do seu tamanho, do seu domínio? Nós sabemos que ele é incomparável. Não há com que se possa comparar a Deus. Quem é que pode explicar Deus? Ninguém pode. A mente humana, ela é muito limitada a tentar, de uma certa forma, tentar explicar Deus, porque ele é inexplicável. Ninguém pode chegar a uma dimensão total de Deus. Por quê? Porque Deus, ele é insondável. E isso é importante. E é isso que nos alegra, é isso que nos motiva, é isso que nos faz a cada dia querer estar mais perto, se aproximar, porque é um Deus que não se esgota.
ele é inesgotável. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você quer receber, mais você quer conhecer, mais você quer extrair desse Deus algo particular para você. É por isso que a caminhada do cristão com Deus ela é maravilhosa, porque nós não servimos um Deus que é limitado. Nós não servimos um Deus que chega a um momento que você possa achar que não tem mais que aprender. Esse Deus ele é inesgotável. Quanto mais você aprende de Deus, mais você quer conhecer Ele. E Ele tem mais a revelar-se. Basta que nós nos aproximamos dele. Uma outra característica importante que nós observamos em Deus, que Deus ele é único e sem igual. O Senhor ele não se compara a ninguém, nem a nenhum outro Deus. Pode ser egípcio ou de outros povos. Observe que esse Deus único, esse Deus sem igual, o Senhor, ele não se compara a ninguém e a nenhum outro Deus. Então, é por isso que há uma recomendação do próprio Deus ao povo: não terás outro Deus diante de mim, porque ele é o único. Esse Deus, ele é poderoso. Queridos, continuando com o nosso estudo, a origem do nome Yahvé. Isso é importante segundo a Bíblia. Yahvé foi o nome que Deus ele se revelou quando Moisés ele perguntou pelo seu nome. Este evento é importante nós conhecermos que ele ocorreu no Monte Horebe, quando Moisés, ao pastorear ovelhas, ele deparou-se com uma sarça ardente, que essa sarça, como todos conhecem a história, ela não se consumia. Não compreendendo como aquilo acontecia, se aproximou e teve então o seu primeiro encontro com Deus. Está lá em Êxodo capítulo 3, nós vamos ver o versículo 4 ao 6. O que chamou a atenção de Moisés era que a sarça ela não se consumia. Foi isso que chamou a atenção dele. Então observe que nesta passagem do Êxodo 3, Deus ele relata a Moisés sobre o seu plano de libertar os hebreus do Egito, assim como ele cumpria a sua promessa, a sua aliança que ele fez com Abraão, que ele fez com Isaac, com Jacó. E você vai ver essa promessa, essa aliança, lá em Êxodo capítulo 2, versículo 23 e 25 ao 25. Então, Deus ele enviou e encorajou Moisés a falar ao povo judeu, a Faraó, mas Moisés ainda ele não conhecia bem o Deus de seus antepassados. Por isso ele perguntou-lhe qual era o nome de Deus, qual é o nome do Senhor. E o Senhor diz: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Disse mais assim: você dirá aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. Então Deus ele está se apresentando aí a Moisés e mandando Moisés também falar ao povo. Quem foi quem te enviou, Moisés? Foi o eu sou que me enviou. Então é importante nós conhecermos um pouco da historicidade dos textos. Ele fala: eu sou o que sou. Então observe que essa tradução mais comum para a resposta que Deus ele deu a Moisés, eu sou o que sou, é um dos trechos mais conhecidos da Torá. Na Bíblia hebraica, esses termos escritos originalmente em hebraico antigo, eles não possuem vogais. Além disso, a pronúncia do nome de Deus quase se perdeu exatamente por não ser pronunciado.
Então, observe que, por norma, Yahvé era substituído por títulos como Adonai, Senhor, e outras especificações divinas atribuídas a Deus, como Elohim, o nome. Então, observe que essa palavra Yahvé, então ela começou, as pessoas começaram a deixar de falar esse nome e começaram substituindo por títulos, né? O que significa Adonai? Senhor. Então, Elohim, o nome. Então, posteriormente, com a introdução das vogais do Adonai e acentos massoréticos, são os sinais abaixo e acima das letras. Quem estuda um pouco do hebraico vai observar que há uns símbolos que fica às vezes abaixo das letras, então acima. Então esses símbolos ele muda o sentido. Então tanto se registra a pronúncia do nome divino essas alterações, como lembrava aos leitores que deviam dizer Adonai em vez de Yahvé. Observe agora. Vamos ver a questão das variantes de Yahvé, né? Por exemplo, o Tanakh, ele correspondente ao Antigo Testamento da Bíblia protestante, sem os livros deuterocanônicos da Bíblia católica, por exemplo, foi escrito em hebraico, o antigo. Neste registro linguístico, as palavras elas não tinham vogais e a pronúncia desta era reconhecida apenas pelo uso da oralidade. Então, as principais causas para a proibição do uso de Yahvé, tanto na fala, leitura, como na escrita, foram a reverência ao nome de Deus. A interpretação literal do mandamento, ela não se usa o nome de Deus em vão. Então você vai observar claramente por que eles deixaram de escrever, até mesmo o cuidado que eles tinham na pronúncia da palavra Yahvé. Então, por que ela foi substituída tanto por Adonai como por Elohim? É justamente o cuidado que eles tinham. Eles tinham uma reverência ao nome de Deus, por essa interpretação literal do mandamento de não se usar o nome de Deus em vão. Observe que você vai encontrar essa referência lá em Êxodo, capítulo 20, o versículo de número 7. Até os copistas, só para nós termos uma ideia, como o cuidado que eles tinham, os copistas, por exemplo, os tradutores, eles só faziam uma cópia, tradução do pentagrama depois de se purificarem, trocarem de tinta e canetas. O tamanho era o respeito que eles tinham pelo nome de Deus. Então você vai entender por que eles tinham esse cuidado de não pronunciar o nome de Yahvé, porque eles tinham esse zelo, eles tinham um respeito, eles tinham uma reverência de não chamar o nome de Deus em vão. Então observe que um ponto importante é a substituição e tradução de Yahvé. Esse nome divino em particular, ele era considerado tão sagrado e reverenciado pelos judeus que deixou de ser pronunciado.
salvo em raras ocasiões muito solenes, tradicionalmente nas leituras públicas, o pentagrama ele era substituído por Adonai, o Senhor, ou Hashem, o nome. Esse comportamento ele foi adotado por copistas e tradutores nas diferentes línguas. Por exemplo, na Septuaginta, tradução grega da Bíblia hebraica, nós vemos a Septuaginta Yahvé, ele foi substituído pela palavra Kairos, Kurios, o Senhor, equivalente direto de Adonai, Senhor. Observe que em meados do século X d.C., os maçoretas, os escribas judeus, eles introduziram as vogais do Adonai Yahvé com a finalidade de lembrar ao leitor que deveria substituir o nome sagrado de Deus por Adonai. Observe, importante, que Adonai, observe que as vogais, as semivogais, I, vogal O e A, a vogal A, então nós vemos outras ocorrências, Yahvé ou Yahvé. Então nós vamos ver essa transliteração. E observe que Ud, Sherma, Het, Vav, Kamet e Re. Então observe que nessa transliteração nós vemos a aplicação dessas consoantes. Tudo isso com o passar do tempo, a pronúncia original ela foi se perdendo. A razão pela qual não se pode definir com exatidão como eram as vogais do pentagrama. Por isso, atualmente, Yahvé possui tantas traduções possíveis. Yahvé, Yavor, Jeová, Javé, Yahvé. Então, Iorvar, Iorva. Então, nós vemos uma grande mudanças justamente nas traduções atualmente no pentagrama. Por isso, atualmente nós vamos ver justamente possui tantas traduções possíveis. Isso facilitou a vida do leitor? Facilitou, de uma certa forma, sim. Trouxe até para a questão de pronunciar. Por exemplo, quem não sabe falar a palavra Yahvé, nós vamos ver Jeová, mais conhecida no nosso meio como Javé, ou Jeová. Então, a pronúncia ela facilitou nessa questão da tradução, mas isso gerou ocorrências de Yahvé na Bíblia, por exemplo, do início ao fim das Escrituras. Há inúmeras ocorrências de nomes e títulos referentes ao Senhor Deus. Progressivamente, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, ele se deu a conhecer como o único Deus inigualável, como aquele que é intemporal e que age soberanamente. Isso é importante. Por exemplo, o Antigo Testamento. Ao longo todo o Antigo Testamento existe inúmeras ocorrências da expressão Yahvé, inclusive combinadas em nomes compostos, remetendo atributos específicos de Deus. Sei que muitos já ouviram falar nessa palavra
Jeová Sabaote. O que isso significa? Senhor dos exércitos. Você vai encontrar isso aonde? Os Salmos 84, verso 12. Uma outra palavra composta também é Jeová Jireh. O que significa? O Senhor proverá. Gênesis 22, 14. Jeová Shalom. O Senhor é paz. Juízes, capítulo 6, verso 24. Jeová Rafá. O Senhor que cura. Êxodo 15, 26. Jeová Tsiknur. O Senhor é a nossa justiça. Ou então, o Senhor é justiça máxima. Jeremias 23, 6. Jeová Chamar. O Senhor está aqui. Ezequiel 48, 35. Jeová Nissim. O Senhor é a minha bandeira. Êxodo, capítulo 17, versículo número 15. Então, não são... Observe que isso traz ao longo do tempo essas inúmeras ocorrências de expressão. Então, a gente vê que são exclusivas, né? São inclusive, por exemplo, combinadas esses nomes compostos ou composto. Então nós vamos ver isso. E no Novo Testamento, nós estamos em um estudo, então é bom nós trazermos também alguns pontos no Novo Testamento. Segundo o Evangelho, o próprio Deus veio ao mundo na pessoa do Filho, Jesus Cristo, ao manifestar a existência divina em carne. Por exemplo, Colossenses 2,9, Jesus ele revogou para si o mesmo a identidade com Yahvé. Ele mesmo se afirmou como eu sou em diversas ocasiões. Eu sei que os estudantes da Palavra de Deus vão lembrar de algumas expressões, Jesus se identificando. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, verso 6. Eu sou o bom pastor. João 10, 11. Jesus novamente diz assim, eu sou a luz do mundo. João 9, ou seja, João 8, verso 12. Eu sou o pão da vida. João 6, 35. Eu sou uma videira verdadeira. João 15, 1. Eu sou a porta. João 10, 9. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Apocalipse 22, 13. Uma das ocasiões mais emblemática da autoidentificação de Jesus com o eu sou está relatada no Evangelho de João 8, 28 ao 58. Então observe, às vezes nós lemos os textos e às vezes não compreendemos por que há essas expressões. Então Jesus ele está se identificando com o eu sou, lá do Êxodo capítulo 3, mostrando, olha, nós somos o mesmo. Não é lá no Antigo Testamento era um Deus e no Novo aqui tem outro. Não, nós somos o mesmo. Então essa identificação mostra claramente que o Deus lá no Antigo Testamento, ele aparece agora na pessoa de Jesus Cristo no Novo Testamento. Então Jesus ele respondeu, em verdade lhes digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Observe isso em João 8, 58. Jesus mostrando que
ele é o mesmo lá do Êxodo capítulo de número 3. Só que, infelizmente, Jesus, ele fazendo essa associação que o Senhor Jesus ele fez com o próprio Deus, os judeus, em vez de se alegrarem, em vez deles glorificarem a Deus, não. A cegueira espiritual não permitia que eles vissem o Deus na pessoa do Filho, Yahvé na pessoa de Jesus. Eles não viam assim. Então, qual foi a reação deles quando Jesus ele fez essa associação? O que eles fizeram foi pegarem em pedras para apedrejar Jesus, porque eles compreenderam que Jesus estava se apropriando do nome do Altíssimo Deus Criador, e de fato ele é o Senhor. Então, essa falta de entendimento dos judeus, de fazer essa correlação que o Deus invisível agora ele se revela na pessoa bendita do Filho, e eles não compreenderam isso. Por isso também Deus ele o exaltou sobremaneira. Ele lhes deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus. Tu vai ver isso em Filipenses capítulo 2, verso 9 ao 11. Então é importante nós compreendermos que também Yahvé é o grande eu sou na Bíblia. Javé ou Jeová, qual o verdadeiro nome de Deus? Então, queridos, eu espero que esse estudo ele tenha assim trazido ao seu entendimento que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento eles estão interligados. E o Deus do Antigo Testamento, o Deus invisível, o Deus que tirou o povo do Egito, Deus que libertou o povo com o braço forte, esse Deus ele se revela no Novo Testamento na pessoa do Filho. Jesus, ele mesmo diz, Deus ele veio para vocês, mas de uma certa forma, por causa da cegueira espiritual, da religiosidade, o povo eles não entenderam, eles não tiveram essa compreensão que o Filho de Deus é realmente o próprio Deus. Isso é difícil para muitas pessoas entenderem isso, mas que Deus abençoe a sua vida com esse estudo. Espero que, se alguma coisa não ficou bem explicado, que você tenha a clareza de pesquisar um pouco mais. Isso aqui é só para elucidar e trazer uma mudança realmente para nossa mente. Precisamos conhecer mais e mais de Deus. Então esse foi o nome de Yahvé, seus significados, e vimos também aqui muitas coisas importantes que no longo do tempo foi se mudando, mas o importante é que a mensagem de Deus ela sempre terá a sua veracidade e surtirá o efeito necessário para aqueles que realmente precisam ser alcançados pelo Senhor. Que Deus abençoe a todos. Quero convidar a você, como sempre tenho convidado, que ainda não é inscrito no canal Ministério Luz do Mundo, que você se inscreva, que você compartilhe esta mensagem, que você também possa acessar a nossa página no Facebook, Assembleia de Deus Luz do Mundo, e também possa tornar-se um membro do canal Luz do Mundo. Que Deus abençoe a sua vida e cada dia Deus esteja assim abrindo e ampliando os horizontes e a mente de cada um dos seus filhos, para que possa estar cada vez mais buscando em Deus. Queridos, estarei orando por vocês e continue orando por esse ministério,
Que Deus abençoe de forma poderosa, em nome do Senhor Jesus.